Um objetivo central que eu tenho para esse canal é o de te contar histórias. Sejam elas em testes, viagens, mini-filmes ou momentos cotidianos da vida. Sempre gostei de histórias e ter me casado com alguém que ama elas ao ponto de criá-las pode ter influenciado bastante nessa parte. Mas não é sobre livros que eu vou falar hoje. Eu decidi acrescentar mais uma forma de contar histórias no canal. E essa vai ser a mais ousada delas, porque eu quero contar com animação, especificamente a 2D. Eu acredito que vai ser bem útil para colocar várias áreas do audiovisual em prática. Então, fotografia, composição, roteiro, storytelling, desenho, tudo isso faz parte desse universo, né? E hoje eu quero te contar como que está sendo animar o meu teste, né? A primeira animação que eu estou fazendo, bem curtinha, mas que, cara, tá me ensinando muito. Inclusive é importante destacar aqui que eu já entrei nessa sabendo que muita coisa ia dar errado. Muita coisa ia dar errado, que ia ser complicado, porque é algo extremamente novo. Então não tem muito para onde fugir, não importa o quanto a gente pesquise. Então caso você perceba algo que eu fiz errado, algum processo que eu pulei, fica à vontade para comentar e a gente vai interagindo, beleza? Então esse aqui é o storyboard que eu criei. Sim, ele está invertido, porque eu comecei desenhando aqui e achei que ia conseguir fazer o desenho todo em uma folha só. Descobri que não, e como eu queria ter a visualização toda do desenho com o caderno aberto, eu acabei fazendo a parte 2 aqui. A minha ideia, de certo modo, ela é bem simples. É criar uma história onde o protagonista ia de um ponto ao outro sem muitos conflitos. Até porque criar muitas situações, conflitos, para quem está começando como eu, pode dificultar bastante na hora de gerenciar e acabar demorando demais para terminar. Nesse caso, o protagonista vai ser uma semente de um dente de leão e o trajeto não vai ser muito grande, até porque eu não quero fazer um vídeo muito grande para sair logo. O storyboard nesse caso eu estou usando para entender como vai ser cada cena, não oficialmente, até porque, por exemplo, esse enquadramento aqui tá bem diferente já do oficial, ele tá bem mais distante, o fundo também mudou. E detalhe importante, elas não acontecem um após o outro. Aqui é uma cena onde vai ter uma certa quantidade de quadros ali desenhados. Aqui vai ter uma outra quantidade para fazer o movimento da flor puxando para trás, né? Que no caso o vento tá batendo para cá, empurrando ela para trás, e aqui o vento tá batendo para frente, fazendo ela soltar o protagonista, que seria a semente dessa planta, né? Então aqui ele tá voando, mais próximo. Aqui ele já tá mais distante da flor, né? A flor tá aqui e tá mais próximo no quadro aqui. Então esse é o caminho, né, do nosso protagonista. Como eu disse, não vai ter muito conflito, não vai ter muita coisa, porque eu queria fazer isso rápido, e como é a primeira vez que eu tô animando, eu já estava imaginando que se eu criasse conflito demais eu não ia conseguir administrar. Basicamente é isso. Eu já te adianto que isso aqui é o início do início e mudou bastante algumas das ideias que eu coloquei aqui. Mas já me adiantou demais a vida. E é aqui onde tudo começa a acontecer. As coisas boas e as complicadas também. Eu comecei fazendo um esboço da primeira cena, que seria em um lugar alto, com uma árvore. Ali é onde começa o trajeto do protagonista, que no caso é a semente da planta. Aí com o esboço da cena feito, eu já dei o início na animação do vento balançando a flor. Para chegar em um movimento parecido, eu precisei pesquisar bastante em alguns vídeos para entender como que o caule reage quando o vento bate, né, na planta. E assim, como ainda é um esboço, eu estava mais preocupado em animar o movimento do caule primeiro, e o restante da planta eu iria fazendo depois. Eu ia voltar no início e ia vir frame por frame desenhando o movimento da planta. E como eu já disse no início, eu já entrei nessa sabendo que ia ser difícil pra caramba, mas foi aqui que eu comecei a perceber que ia demorar bem mais, mas bem mais do que eu estava planejando. E depois de alguns bons frames, de errar bastante, desenhar, errar, eu cheguei no movimento
que eu tava buscando, que eu queria, né, do caule. E agora eu precisava voltar tudo de novo para fazer o que eu te falei. Desenhar frame por frame o movimento do vento batendo na flor. E aqui você tem um pouco do que vai ser essa cena. Olhando assim, parece que não tem nenhum sentido, né? Só parece um monte de linha misturada, umas se mexem, outras não. Mas vai fazer sentido, eu prometo, vai fazer sentido. Então, com essa parte já encaminhada, eu decidi começar a desenhar o cenário oficial dessa cena, para poder montar no meu editor ali depois de vídeo. E aqui muita coisa começou a mudar, porque algumas proporções que eu fiz naquele esboço anterior não estavam batendo com a sensação de profundidade que eu queria. Então eu precisei desenhar e redesenhar várias vezes até chegar próximo do que eu estava buscando na questão de profundidade, né? E após isso, tudo foi salvo em camadas separadas para eu conseguir criar um efeito chamado parallax. E aqui a gente vai dar uma pausa para sair de casa e eu vou te explicar um pouco mais sobre esse tal efeito parallax, ok? Para te explicar o efeito, antes eu vou te mostrar como nós percebemos o mundo quando nos movemos. Então nota que tudo que passa mais próximo dos nossos olhos parece se movimentar mais rápido do que o que está no fundo. A melhor forma de perceber isso é olhando para as árvores mais próximas e comparando com as do fundo, enquanto a gente está em movimento. No caso da animação, os desenhos são criados em camadas e animados individualmente. Os elementos do fundo se movem mais lentamente do que os que estão na frente, criando a sensação de profundidade. No caso dessa cena, eu busquei esse efeito na diferença de movimento do gramado claro e do escuro. Então é isso, bora voltar para casa. Quando eu cheguei em um resultado interessante nessa parte, eu percebi que eu ia precisar mudar de planos, porque eu estava focando tanto na primeira cena que eu esqueci de montar o resto da história. Então eu meio que só tinha aquilo. Eu peguei tudo que eu já tinha pré-desenhado anteriormente em camadas e fui moldando cada cena da história para conseguir ter ela completa e depois voltar e vir desenhando os detalhes. Então uma semana depois que eu já tinha a história montada, estava na hora de desenhar o que seria o oficial de cada parte. E eu cheguei a algum lugar, sabe? Cheguei sim, mas não estava 100% satisfeito com o que eu tinha desenhado. Mas eu sabia que dava para ser melhor do que isso que você tá vendo aí. Que é mais ou menos a ideia oficial que eu montei, né? Tá legal pra mim, um iniciante para uma primeira vez, tá legal. Mas eu acredito que pode ser bem melhor. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas calma. Enquanto eu faço isso, eu vou te mostrar um pouquinho de como tá o desenho hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Claro que vão ser apenas spoilers, porque eu quero te apresentar o conteúdo completo no próximo vídeo. Eu já te agradeço por ter ficado até aqui. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar de acompanhar essa saga da minha primeira animação e também gostar dos outros conteúdos do canal. Comenta bastante, deixa seu like e até a próxima.